Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Boa noite. E vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora. Agradecemos pelo dia que nos deste, a cada momento das nossas vidas, que Tu nos tem sustentado até nos dias de hoje. E agradecemos pela igreja aqui reunida, agradecemos pelo visitante, agradecemos, ó Pai, pela salvação eterna em Cristo Jesus. E também não temos palavra para Te agradecer, de ter dado o ânimo para Te servir, vontade, desejo de Te servir, do crescimento espiritual que Tu vem dando a cada um de nós, mais entendimento na Tua palavra, e precisamos disso de Ti, rogamos a Ti em favor disso, que nós possamos sair daqui com a nossa alma edificada na Tua palavra, que os hinos que vamos cantar, ó Pai, que possamos cantar com o coração desejoso, que nós não caímos naquela de Te louvar somente com a boca e o coração está longe, pensando nas coisas lá fora do mundo. Pai, pedimos em favor das nossas famílias, família de nossos filhos, pedimos em favor daquelas pessoas que estão doentes e que estão também, e aquelas também que estão afastado, desanimado, que conhecem o motivo, que possa voltar ao Teu rebanho. Pedimos em favor das igrejas também que reúnem, as igrejas de perto, de longe, aqueles irmãos em Cristo, os pastores, obreiros, dirigentes, aqueles crentes também que às vezes não vamos ter o privilégio, a oportunidade de conhecer nesta vida, mas que um dia vamos encontrar lá na glória, quando estivermos lá. E em nome de Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Que hino que vamos cantar? 229.
Amém. Então nós vamos falar hoje os sinais do fim do mundo, do fim dos tempos. Está em Marcos capítulo 13. Capítulo 13 de Marcos. Final dos tempos. Não dá para terminar hoje, é bastante, é longo o estudo, mas vamos começar aqui, vamos em outras passagens. Agora uma pergunta, será que tem bastante ou tem poucos preparados para esse dia? Olha, esse dia, diz aqui, todo vai passar. Porque tem o final do tempo da nossa vida aqui e agora. Mas tem um prazo de vida. Mas aí é o fim da vida física. Todos nós vamos morrer. Agora, mas o final, aí é no final. Sabe que esse mundo vai cada vez para pior. Este mundo vai indo, vai apertando. Agora, aquele que estiver preparado, mas como que vai preparar? É preparar ele nesta vida, antes de morrer. Recorrer ao Salvador. Já tem o nome dele, é Salvador, ele veio para salvar o homem. Deus não tem prazer, diz Ezequiel lá, prazer na morte de quem morre, inclusive do ímpio. Ele tem prazer na morte do cristão, do crente. Deus tem prazer na morte dele. Porque ele vai com ele, vai reinar com ele. Agora, se morrer sem Cristo, Deus não tem prazer, porque vai ficar longe dele. Então, aqui, que seria no versículo 3, vamos começar do versículo 1. E, versículo 1: E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios, E Jesus respondendo lhe disse: Vês este grande edifícios, porque era vários, é grande, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então ele está falando que essa grande construção ia ser derrubada, ia acabar com tudo. Então, quando já falando de Jesus saindo do templo, ele saiu, sim, fisicamente, que ele saindo, e também espiritualmente, ele saiu com de tudo, porque aquele templo ia ser derrubado. Então, ele garantiu também a condenação. Aí os discípulos perguntaram, disse-lhe um de seus discípulos: aqui, sem dúvida, se deu no monte da Oliveira. Então, quando Jesus e os seus discípulos olhavam para o templo, eles começaram a contemplar. Aí então começaram a olhar e eles então, eles estavam tudo contente, alegre. Parece que Jesus tirou o prazer deles, a alegria deles naquele momento, alegre e contente. Falou: mestre, olha que pedras e que edifícios.
E Jesus respondendo lhe disse. Então, essa construção, era muito grande e era a maravilha, a mais maravilhosa do mundo, esse templo. Então, eles tinham uma extensão muito grande no templo e vários edifícios. Aí ele falou assim: não ficará sobre pedra que não será derribada. Esta grande construção, Jesus falou para eles. Isto foi no ano 70 depois de Cristo. Olha bem, 70 anos depois de Cristo. Por causa da rejeição, por causa que não aceitaram o Messias, né? E foi pelo general romano Tito, por ele. E agora, aqui no versículo 3, fala: e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: nos diga quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá quando todas essas coisas irão se cumprir? Por que eles perguntaram em particular? Porque eles queriam saber de Jesus, uma certeza. Porque eles, depois nós vamos lá em Miqueias, capítulo 3, acho que é o versículo 12, porque a escritura do Antigo Testamento eles tinham. Olha, antes de Jesus vir ao mundo, já foi profetizado sobre o templo e sobre os sinais dos fins dos tempos. Então eles queriam saber do mestre. Então eles perguntaram. E por que eles perguntaram em particular? Porque era muito perigoso falar da destruição do templo ou qualquer coisa semelhante por medo ou receio dos escribas e dos fariseus. Então eles o perguntaram em particular para Jesus. Tem vezes que nós também temos receio de falar muitas coisas. Assim não falar assim, do que nós sabemos, do que o mundo espera. Do que o mundo espera. Aí eles provavelmente falavam do futuro próximo. E a resposta de Jesus incorporaria o futuro de Israel para sempre. Então Jesus estava falando o que ia acontecer. E Jesus respondendo, começou a dizer: olhai para que ninguém vos engane. E essa palavra que olhar, esse versículo aqui, Simão está falando para nós também. Nós devemos olhar bem para as Escrituras, para o que ela ensina, para ver que ninguém nos engana. O mundo acaba para quem morre. Está perdendo tempo. Não existe inferno. Outros dizem, eles têm que ser bons, né? Que tem uma religião, né? Precisa fazer boas obras, né? Precisamos fazer de caridade. Se não fizer assim, ninguém vai para o céu. Precisa ajudar os pobres. Tudo isso é bom fazer e devemos fazer, mas não confiando nisso que vai levar alguém para o céu. Você dar esmola, dar cesta básica, dar bastante dinheiro, isso aí não paga nada, nenhum pecado. Dinheiro não paga pecado. Deus não precisa de dinheiro. Ele não vai se vender. Ele já pagou os pecados. Deus apagou, cobrou no próprio filho dele. Então é provável que um ou vários deles, eles começavam a tomar nota. E Jesus começou o discurso dele. Então, só que Jesus fez uma advertência para eles
sobre o engano. E esta é a maior arma de Satanás, é o engano, é enganar. Enganar com palavras persuasivas. Fala lá, acho que em Colossenses, Efésios, fala, cuidado com palavras persuasivas, palavras convencedoras. Você sabe, tem pessoas que têm um preparo tanto para falar, que ele fala tão bem, ele arma tão bem, faz um arranjo, que ele acaba te convencendo do engano, que ele está enganando e sendo enganado. Ele acaba te convencendo, porque você às vezes a pessoa é simples, não está tão firme, que passa a acreditar nele e desacreditar no que você aprendeu. De tanto que fala, tanto bem que explica. Tem pessoa que fala tão bem que parece que você está vendo a cena. Então, quando Jesus disse isso para vigiar, cuidado com o engano, falando para nós, os pequeninos que não enganam. Aí no versículo 6 ele diz assim, olha como é que começa. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, depois que Cristo ascendeu ao céu, ele subiu ao céu, vários judeus na época apareceram em cena. Agora não. Eu sou o Messias, que os judeus tanto estavam esperando, afirmando que era o Messias e que ia conduzir a libertar Israel do domínio dos romanos. É o que eles queriam. Eles queriam que viesse um Messias que libertasse eles, a nação dos romanos. Eles não queriam um Messias que vinha combatendo contra o pecado, ensinando a serem humildes, ensinando, se alguém te dá uma face, oferece a outra. Só Jesus só ensinou o contrário que eles queriam. Ele esperava que vinha assim aquele montado num cavalo branco, pancoso, né? É isso que ele estava esperando, desfilando, aparência, e parecer um homem pobre, uma criança nascendo numa manjedoura. Aqueles falsos messias conduziram Israel à sua destruição logo no ano 70 depois de Cristo, dizendo, eu sou o Cristo. E traz o mesmo sentido de dizer, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E tem muitos hoje dizendo assim, eu sou o Cristo. Certo? Aí ele fala aqui, e quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, estamos vendo, ouvir rumores de guerra, está vendo? E guerra não é para ficar perturbado, tem que ver com a missão que tinha diante, tinha que um dia, Israel, um dia que ele vai evangelizar. Quando Israel converter, no último dia que ela evangelizar pela vida, o mundo, aí o nosso Senhor, desde aquele tempo, ele vem exortando, anuncia o Evangelho, evangeliza, falando para todos, para os discípulos, todos que seguiam ele, e falando para nós também, que não devemos, eles e nós não devemos permitir que as agitações políticas e nacionais
os desviassem, fazer desviassem de seu trabalho evangelístico. Então ele fala assim, porque é necessário que assim aconteça. Por que Jesus diz? Porque devido à rejeição de Cristo por parte de Israel. O mundo estava e está sujeito a todos estes problemas. Rejeição, mais rejeição vem daquele texto. Hoje é mais fácil rejeitar do que aceitar. Aí fala, mas ainda não ao fim, ao 8. Por quê? Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em muitos lugares, e fomes, e alvoroços. Isso será só o princípio das dores. 2000 anos já passaram. Quando Jesus disse isso, já passaram mais de 2000 anos. Olha, de lá para cá, vamos ver, a educação, a cultura, as experiências, nos olhos humanos, no ponto de vista, parece que melhoraram, mas não melhoraram. Em vez de caminhar para frente, está caminhando para trás. Está caminhando mais para a cova. Outros está caminhando mais bem para o inferno. Porque existe o inferno, um lugar onde o fogo nunca se apaga, é eterno, o bicho não morre. É assim. Então, este problema continua. E haverá terremotos, está vendo? Em muitos lugares. Porque as turbulências da terra, olha Jesus falando tudo isso. As turbulências da terra faz o fundamento, faz que treme, a tremor de terra. E está acontecendo tudo. Fomes, está acontecendo fomes. E alvoroços. Então, o produto natural do curso tomado pela família humana e a sua rejeição a Jesus Cristo. Então, a família humana, toda a família, em vez de tomar um rumo de Cristo, o que Cristo ensinou, o caminho que Cristo ensinou, eles estão tomando um outro rumo. Vocês notem que o próprio Jesus disse, onde é que a porta for larga, onde você vê muita gente indo, pode desconfiar. Ali tem coisa errada. Será que estão todos? É Deus que conhece. Nós não vamos julgar, mas só estou falando o que Jesus disse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Se você tiver uma porta, entrando por uma porta, que o caminho é espaçoso, que faz o que quer, pode desconfiar. É o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Então aqui nós vemos isso. E este problema não será corrigido até que um dia Jesus julgue. Esse problema vai cada vez pior, até a vinda de Cristo. E Israel vai cada vez, vai indo, vamos chegar no último triz, que ela vai aceitar Jesus, que isso vai ocorrer na segunda vinda. E isto será só o princípio das dores, só o princípio, é o começo. Não serão passageiros, mas sim de longa duração. Essas coisas vai apertando devagar, não vai ser uma coisa. Não é
Vai acontecer isso com o mundo, que nem dá um infarto na pessoa, pá, morre e não sente nada. As dores, o sofrimento no mundo vai ser longo tempo, o tempo é longo, vai cada vez apertando. Daqui a alguns anos, irmãos, que mundo que vai estar o mundo? Hoje alguém por telefone falou para mim, perguntando certas coisas de política. Eu falei, olha, eu não converso em política, eu não vejo política, e qualquer crente aí, irmãos. Aí eu falei, eu não mexo com política, não falo para quem votar, nem para minha esposa, eu não falo, não revelo. Falei, ganha quem ganhar é porque Deus permitiu. Ele já deu do lado do partido, para quem ele pensa, né? Vota pelo jeito. E eu falei, vai estar lá quem Deus permitiu. Mas só que não vamos ficar com esperança, porque o mundo não vai melhorar. O mundo não tem todos que antes falam que vai melhorar. Todo promessa de homem. Vamos acreditar no que Jesus disse. Vai melhorar só quando tiver na grande tribulação. Dá a entender isso, que fala, vai ter 3 anos e meio de paz. Ninguém tem paz hoje. Hoje cada tem um ditado, não gosto de usar aquela frase, cada um para si. Então, hoje o mundo está em paz, as famílias estão em paz. Tem paz é difícil, até entre os cristãos. Agora a paz nossa é interior. Paz exterior é difícil. Você vai ter paz com o mundo. Se você tem a sua família que não é convertida, vai ter paz. Você procura ter paz da tua parte, você faz da parte da gente, desde que não vamos participar do erro dos outros. Então, agora, quando chegar perto da grande tribulação vindoura, que a maior parte vai ser no final da grande tribulação. O 9 ele diz, mas olhai por vós, porque vos entregarão aos tribunais, e nas sinagogas sereis açoitados diante de governadores e reis, sereis chamados por minha causa em testemunho contra eles. Então, quando Jesus disse para os discípulos, olhai por vós, fiquem preparados. O preparo já era para ter sido ontem, vamos ter um modo de dizer assim, não é hoje, ontem já, porque você não sabe, amanhã você vai estar vivo. Que depois que fechar os olhinhos, que dá o morrer, não tem como mais preparar mais. Não tem reza, não tem choro, não tem. O rico que morreu, o rico lá, Lázaro lá, não é parábola, porque está escrito parábola de rico, o Lázaro, o rico e o Lázaro, que deu um nome, Lázaro, deu o nome da pessoa. Aquilo aconteceu, ele está lá, aquilo é uma amostra, um sinal para nós sabermos que registrou naquele momento que ele clamou lá, que ele estava clamando, ele lembrou da família dele, ele clamou a Abraão, ele sabia que não tinha mais volta. Mas ele está clamando, aquilo é eternamente, está até hoje. E o resto da vida clamando de sofrimento. Alguém tem vontade de ir para lá? Ninguém quer ir para lá. Mas só que não quer ir para lá, mas não quer ir com Cristo também. Não quer agradar Jesus. Os irmãos, é melhor sofrer aqui um pouco por Cristo, se é que é isso sofrer, do que ficar na alegria só, mas não está ligado com Ele. Que nem ontem o irmão Paulo contou, o Satanás da pregação, ele fez uma pregação, perdeu porque ele não veio, mas ele devia ter gravado, mas não grava porque ele não quer que grave. Então ele perguntou assim, vocês acham que o diabo, ele está lá no bar, ele está lá na praça, ele está lá na rua, ele está lá, vocês acham que ele está lá?
Aí eu já fico o dedo aqui assim, né? Eu já sabia o que ele ia falar. Aqui que ele está. Ele está atrapalhando o povo dele. Ele está preocupado com o povo. Ele não tira a salvação porque ele não tem poder, mas ele tira muita coisa. Ele pode derrubar. Quer ver o crente na miséria. Ele quer ver o crente fracassado. Ele quer ver o crente desagradando a Deus. Ele quer ver o cristão, o filho de Deus, não tendo vitória. Ele quer ver um casal em intriga. Ele quer ver as famílias apartar. Ele quer ver eu fazer divórcio. Ali é tudo. Ele começou lá no jardim do Éden, lá com Adão, o primeiro casal. Ele derrubou a raça humana toda. Então, o que nós vemos aqui, ó? Olhar por vós. Quer dizer, é para vocês preparar, fiquem preparados. Então, Jesus, se dirige não só para os discípulos, a todos os crentes, numa perspectiva pessoal. A salvação, ele está falando pessoal, cada um. Ninguém vai sofrer por pecado do outro. Ninguém vai ser castigado por outro. Cada um é cada um. A salvação é individual de cada um. E a santidade é de cada um. Se alguém não quer servir a Deus, se a minha família não quer servir a Deus, vamos dizer assim, eu vou servir a Deus. Então a decisão é essa. Se a pessoa não quer agradar a Deus, paciência. Você vai fazer a pessoa agradar a Deus? Na energia da carne, ora. Eu oro todos os dias para os irmãos que trabalham. Você vai abraçá-lo, que trabalha na prefeitura. É o dever de cada um dos irmãos também oram, você que oram por mim. Então, aí ele fala assim, porque vos entregarão aos tribunais. Jesus falando para eles. Na sinagoga serei açoitados. E aconteceu. A igreja primitiva, primeiro registra aí isso. Ele fala, sereis chamados isso por minha causa. Por minha causa, Jesus. E ocorreu isso naquele tempo e corre isso até agora, em testemunho contra eles. Então deveria ter sido traduzido como em testemunha contra eles, porque estava testemunhando contra a mentira, o falso. Então, aqui no 10, mas convém que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha bem, não foi dito a cada pessoa, cada nações, cada povos, mas em todas as nações. Em boa parte isso foi feito e está em progresso ainda, está indo atualmente. Entretanto, ainda há muito mais para fazer. Que a seara é realmente grande, mas o ceifeiro é pouco. Agora, vamos para o que eu falei de Miqueias, no capítulo 3, versículo 12, no falou da destruição do templo. Aqui já fala, por isso que eles perguntaram para Jesus, porque o profeta já disse isso antes. Ele já disse isso antes. Mais ou menos 700, está aqui 710 anos antes de Jesus vir. Olha, versículo 12. Portanto, por causa de vós, Sião, será arada. Porque eu ia olhar para frente lá, eu tinha que continuar lá, mais para frente que fala. Escreveu aqui. Eu marquei aqui para que ele fala aqui no versículo o 11, vou lá em Marcos, ó. E quando, pois, vos levarem para os entregar, não vos preocupeis em que haver que pensar de falar não, mas o que vos for dado naquela hora, não falai, porque não sois vós que falai, e sim o Espírito Santo. Então falou para eles, você fica tranquilo, fica preocupado com pensar para você defender quando for ser preso, porque o Espírito Santo vai falar. E o irmão, olha bem, e o irmão entregará a morte, o 12, e o irmão entregará
a morte, aqui em Marcos 13:12. E o irmão entregará para a morte o irmão, o pai ao filho, e se levantarão os filhos contra os pais e os matarão. Está vendo só? Está acontecendo isso, está vendo a desordem nas famílias. Então, o historiador que desta Bíblia, aqui tem outra lá também, que não é completa com essa, que o historiador que conta essa história, o historiador romano Tácito e o historiador judeu Joséfo, que descreve tudo esse relato. Eles naquele tempo contando as histórias, tudo. Então aqui ele disse, aqui é o versículo: e sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas vamos voltar lá em Miqueias, lá, porque eu quero ver um pouco aqui, ó. Portanto, depois do dia continua lá. Portanto, por causa de vós, Sião será arada, como campo, e Jerusalém deverá ser tornar em montões de ruína, e monte de casa, como os altos de um bosque. Porque lá em Lucas fala que vai derrubar lá, vai passar que vai derrubar todas. Tudo que a profecia que Jesus disse, o templo ia ser passado por sul, que ia tampar, fazer uma muralha de pedra, ia sulcar, tampar tudo. Então, aqui nós vemos que por causa de vós, Sião, será arada no campo. Não se cumpriu quando, e se cumpriu quando Nabucodonosor, mais tarde, se apoderou da cidade. Mas sim quando a sua destruição por Tito, no ano 70. Nabucodonosor não fez isso, foi por Tito. Nessa oportunidade, o templo foi completamente arrasado. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus lá, sobre a terra sobre a qual estava erguida por Tito no ano 70 depois de Cristo. E a destruição sobre Samaria também, fala aqui no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 6. E sobre Jerusalém foram parecidas as duas cidades, num montão de pedra, mas a causa era distinta. A doutrina condenou Samaria, a conduta da Jerusalém. Vamos voltar lá de novo aqui em Mateus. Agora vamos em Lucas 19. Lucas 19, 44. Jerusalém, começando 41. E quando ia chegando, vendo ele a cidade, chorou. Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo ele, de Jesus, a cidade, chorou por ela. Jesus, dá a entender, fala aqui a história, que o choro de Jesus foi choro com soluço. Chorou de pena, ele lamentou tudo que ia acontecer com Jerusalém, com o templo, com eles, que ia ser disperso, ia virar a ser escravo. Morreu, matou muita gente na destruição, milhões. Então ele fala no 42, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está coberto os teus olhos. Estava cego, muitos hoje estão em cegueira espiritual. Isso. O que Israel teria desfrutado, se somente tivesse obedecido a palavra de Deus, eles tinham desfrutado. Quando a gente conhece a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, quando Deus disse sim, nós não devemos falar não, devemos obedecer. Aí vamos usufruir da palavra de Deus.
Vamos desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra. Você sabe, irmão, não é você ficar com o bolso cheio de dinheiro, não é com muita saúde. Você desfrutar da paz que Ele dá. De você viver uma vida sossegada. De você não ter nada de rancor, não tem nada a viver, sabe, em paz. Eu estou em paz com Deus. Você ter certeza absoluta que Deus está se agradando de você, de nós. Nós não devemos ter nada na vida nossa, assim, procurar no máximo. A palavra de Deus diz isso. Vamos servir Ele. Vamos esquecer de qualquer outra coisa que nos atrapalhe. Temos bastante dias para a gente. Precisamos, sim. Eu não trabalho mais, mas os irmãos trabalham. Mas trabalhei bastante. Necessito, eu sei o que é isso. Necessitava de trabalhar. Trabalhava, não perdia dia da semana de forma nenhuma. Mas o dia de eu servir a Deus, eu ia servir na igreja. Estava contente, estava em paz com Deus. Tinha que estar na paz. Trabalhando no meio de multidão de gente incrédula, que você só ouvia o que não era, o que você não queria ouvir. Um ambiente que ninguém... Eu acho que os irmãos também devem trabalhar num ambiente assim, mas eu trabalhei num ambiente que eu quero demais, você vê coisa. Mas você fica, bem afinado, tem jeito, fica com Deus. Agora chega o dia de servir a Deus, vamos servir a Deus. Então ele diz aqui no 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Olha bem, ele falou que os inimigos iam cercar. Falou para eles, porque rejeitaram Jesus, não obedeceram, e isso cumpriu total, em sua totalidade, no ano 70 depois de Cristo. Ele falou até o ano, tem 70, irmão, eu tenho 70 anos ainda, olha o tempo que eu estou na terra, no mundo, estou vivendo, 67 anos, quem tem 70 anos? Você tem, né, irmão, 17, já passou, né? Você imagina só, essa vida toda sua, e a outra manjacira, mas... Então, aqui está falando, olha, vai para ter esse prazo ainda. Dá para viver bastante, dá tempo de arrepender. Então ele falou aqui, mas agora isto está encoberto, vocês estão encobertos, os teus olhos. Uma cegueira voluntária. Uma cegueira que a pessoa concorda, eu não quero que ela não esforça para tirar. Que resultou numa cegueira espiritual, muito prejuízo. Então, e agora aqui? Então me fala, esse sitiarão, porque dia virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, vai ficar apertado. Os romanos secundários ficaram em roda, fizeram em roda de Jerusalém, ficaram com muralha de pedra, fazendo-se impossível de escapar. 44. E derrubarão a ti, o general romano Tito, né, com a 10ª legião reduzida à cidade em escombro. E te derrubarão, e aos teus filhos dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Os irmãos, isso aconteceu. E no fim, que para frente que fala, que vai acontecer, que chegar o dia do sofrimento, da grande tribulação. Fala, se alguém tiver no telhado, não desce, até lá, porque diz que as casas daquele lá é muito quente, então é um terraço, você turma no verão dormir em cima. Naquela hora, naquele último dia, não desce para baixo, pega nada. Se tiver no campo, fala, ai das grávidas, ai das que mamentam. A mãe que mamenta tem amor no filho. Não vai ter que correr pegar filho, criança para dar mamar, não. É aquele momento, se for salva, vai ser arrebatada.
naquela hora, não abrir e fechar de olhos. E se não for salva, vai ficar tudo para a ceia dos animais, das aves, na grande tribulação. Então o mundo para frente tem muita coisa para passar. Se hoje não está bom, vai ficar muito pior. Ele não deve esperar. Ela não está querendo assustar ninguém. A Bíblia, ela é exorta. É só ler com atenção e vemos o que espera, o que está esperando para frente. Por isso que é bom, ninguém pede para servir a Cristo, ser fiel a Ele. Ser fiel a Ele, não fiel a homem e a nós mesmos. Às vezes eu quero fazer o meu desejo, meus gostos, e não vou fazer o gosto de Deus. Deus conhece a vida de cada um, a situação de cada um. A gente estando trabalhando, se estiver com chuva, frio, não vai trabalhar? A gente vai trabalhar. Quantas vezes eu saía lá com bota de borracha debaixo de chuva, com capa, descia lá no ponto, pegava o ônibus e ia trabalhar. Agora para servir a Deus, eu quero que está tudo bem, eu tenho custeado, nem tiver frio. É pecado essas coisas. A gente vai pagar caro, não perde a salvação. Se tem a salvação, não perde. Mas perde muito, para passar vergonha no dia do juízo. E às vezes paga aqui mesmo. Então a gente deve servir aquele que nos salvou, que morreu por nós. Amém? Então até amanhã, se Deus permitir, que possamos estar aqui novamente. Quem vamos cantar agora? 243. 243. 243. Acho que conhece hino? 243. Ah, o hino que bom ganhar comigo. 243, vida eterna. Quem puder cantar em pé, canta esse hino.